Olá, sobreviventes ao coronavírus da Escola Godofredo. Na aula de hoje falaremos sobre atrito, onde ele vive, do que ele come. Ele se reproduz? Vamos lá. Primeira coisa, o que é atrito? Atrito é a força de resistências que os corpos em contato oferecem à tendência de movimento. Ou seja, atrito é a força que sempre vai se opor à tendência de movimento quando dois corpos ou superfícies estão em contato. Esse atrito ele é gerado pelas imperfeições presentes na superfície de contato. Então, o que influencia no atrito são duas coisas. A primeira, a aspereza da superfície. Se você já ralou o joelho na sua vida, você sabe que quanto mais áspero é o chão, maior é a força de atrito que vai ralar o seu joelho. Okay? Na física, a gente representa a aspereza de uma superfície, o caracachento de uma superfície, as imperfeições da superfície, pela letra μ, que é esse uzinho esquisito aqui. μ é o coeficiente de atrito. Ele é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não tem unidade. E ele indica justamente o quanto áspera é a superfície. Quanto mais áspera for a superfície, quanto mais caracachentos estiver essa superfície, maior vai ser o valor do μ. Quanto mais lisinha for a superfície, menor vai ser o valor do μ. O maior valor possível para o μ é 1. A outra grandeza física que interfere no atrito, para nós entendermos como ela interfere no atrito, façamos um pequeno exercício mental. Temos aqui uma tábua ricamente ilustrada e sobre ela um livro de física. Esta tábua está pivotada aqui, com esse pininho, e ela pode inclinar. À medida que eu inclino essa tábua, a vida já te ensinou que a tendência desse livro é descer. E se eu inclinar o bastante, esse livro eventualmente vai deslizar sobre essa tábua. Vamos analisar agora quais são as forças que interferem nesse fenômeno. Quando a tábua está ali na horizontal, as forças que atuam no livro são peso e força normal. Nesse caso aqui, não existe atrito. Não existe atrito porque o livro não tem a tendência de se mover. Então não tem atrito. Agora, se eu inclino esse livro, um atrito vai aparecer. Mas antes de eu mostrar o atrito com essa tábua inclinada, analise a força-peso comigo. Com essa tábua nessa situação horizontal, não existe movimento na vertical do livro. E se não existe movimento na vertical desse livro, esse livro está parado. Se ele está parado, lá na primeira lei de Newton, um corpo repouso tende a permanecer em repouso se a força resultante atuante sobre ele é igual a zero. Então, para esse livro ficar nessa situação, nós sabemos que a força normal vai ter que ser igual ao peso, para que ela se anule e o livro continue parado. Se a força normal fosse maior do que o peso, esse livro ia subir aos céus. Se o peso fosse maior que a força normal, esse livro ia descer aos infernos. Como ele fica paradinho ali, eu posso afirmar com certeza que a força normal é igual ao peso. Agora, se eu inclino o livro, esta força-peso, inclinando junto com a tábua, esta força-peso ela não vai mais ser perpendicular à tábua, ou seja, ela não vai mais fazer 90 graus com a tábua. Ao inclinar o livro, a minha força-peso faz este ângulo aqui com a tábua. Se eu colocar a tábua como referencial, isso fica bem perceptível. Repare, botei a tábua como referencial, a força-peso ela fica inclinadinha aqui. E na nossa aula de vetores, nós vimos que um vetor inclinadinho pode ser decomposto. Ou seja, eu posso pegar este vetor inclinadinho e transformar ele em dois. Um na horizontal e um na vertical. Isso é interessante para este exemplo, pois a gente consegue ver que a parte horizontal do vetor força-peso ela é justamente esta componente, esse pedaço da força-peso que está aqui na horizontal,
é justamente a força que vai fazer o livro descer a tábua. E este pedaço da força-peso aqui na vertical é justamente a força que vai empurrar o livro contra a tábua. Mostrando isso com a tábua inclinada, Px, repare, é justamente a força que vai fazer eventualmente esse livro descer. E Py é a força que o livro comprime a tábua. Aplicando as outras forças agora, temos a força de atrito, pois agora o livro tem tendência de movimento, e a força normal, pois se o livro está empurrando a tábua, como reação, a tábua empurra o livro. Terceira lei de Newton. Ok? Nesse caso aqui, repare que a força normal não vai ser mais igual ao peso do livro. Como ele ainda não tem movimento neste eixo aqui, para ele não ter movimento nesse eixo aqui, a força normal vai ser anulada com Py. E nós podemos falar que força normal é igual a Py. Lembrando de decomposição de vetores, Py é igual a P cosseno θ, mas isso não é importante agora. O que é importante é você pensar no que mudou. À medida em que eu fui inclinando a tábua, o que mudou para este livro? Vamos pensar. A força-peso dele não mudou. A força-peso é a força com que a Terra puxa ele para baixo. Isso não mudou. A aspereza da tábua com o livro também não mudou. Então, o que mudou? À medida em que eu fui inclinando o livro, o que muda é os componentes horizontal e vertical da força-peso. Ou seja, o que muda é Px e Py. À medida em que o livro inclina, maior vai ser a componente que tenta fazer esse livro descer, consequentemente maior a força Px, e menor vai ser a componente que empurra o livro contra a tábua, e consequentemente menor a força Py. Sabendo disso, podemos fazer a segunda grandeza física que interfere no atrito, e ela é a força normal. Quanto mais comprimido um corpo estiver sobre uma superfície, maior vai ser a reação dessa superfície, maior vai ser a força normal. Além disso, maior vai ser também a força de atrito atuante sobre esse corpo. Então, a segunda coisa que interfere na força de atrito é a força normal, que é representada pela força Fe. Lembrando que a força normal é a reação da superfície devido à sua compressão. E ela sempre ocorre a 90 graus, ou seja, perpendicular com a superfície. Recapitulando um pouquinho, as duas coisas que interferem no atrito são o quanto áspera é a superfície e, a segunda, o quanto comprimido um corpo está sobre a superfície. O atrito, ele leva dois nomes diferentes. Ele leva o nome de força de atrito estático e força de atrito cinético ou dinâmico. E por que ele leva esses dois nomes diferentes? Para isso, vamos fazer um segundo exercício mental. Pense comigo neste bloquinho sobre esta bela superfície ali, tudo muito ricamente ilustrado. Se o corpo está parado, as forças que atuam nele são peso e força normal. Ok? Se eu empurro esse corpo, ele vai passar a ter uma tendência de se mover e, consequentemente, ele passa a ter uma força de atrito atuante sobre ele. Se esse corpo ainda continuar parado, eu sei que a força resultante atuante sobre ele é zero e, consequentemente, para isso acontecer, a força que eu fiz vai ter que ser igual à força de atrito. Se eu aumento a minha força e o corpo ainda continua parado, o único jeito é a força de atrito também aumentar o seu valor. Se eu aumento ainda mais a minha força e o corpo continua parado, alguma vez na sua vida eu tenho certeza que você já empurrou um guarda-roupa e isso aconteceu, a força de atrito também vai ter que aumentar o seu valor. Se eu insistentemente aumentar ainda mais a minha força e o corpo ainda continuar parado, a força de atrito também vai ter que aumentar o seu valor mais uma vez. Mas você já deve ter pensado e percebido que a força de atrito não vai aumentar o seu valor para sempre, né? Vai chegar um momento
que é esse representado, que o corpo vai ficar na iminência de se mover. Ou seja, quase se movendo. Mais um peido e esse corpo se move. Então, nessa situação, se eu aumentar ainda mais essa minha força, o corpo passa a se mover. E o valor da força de atrito cai abruptamente. Essa situação é descrita nesse gráfico aqui. À medida em que eu fui aumentando a minha força, a força de atrito foi aumentando o valor dela também, até chegar a um valor máximo. Se eu ainda insistir em aumentar ainda mais a minha força, o valor da força de atrito cai abruptamente e ela fica mais ou menos constante. Para a situação onde o corpo estava parado e a força de atrito estava alterando o seu valor até um valor máximo, a gente chama toda essa situação aqui de força de atrito estático. Para a situação em que o corpo estava se movendo e a força de atrito era praticamente constante, nós chamamos essa situação aqui de força de atrito cinético ou dinâmico. Então, o que você precisa entender da força de atrito estático? Primeiro, ela é variável de 0 até um valor máximo. Esse valor máximo a gente chama de força de atrito estático máxima. E ela pode ser calculada pela formulinha μ vezes força normal de novo. Para identificar que é atrito estático, a gente chama de μe. Então, este valor aqui é o máximo valor que o atrito consegue fazer. E você já deve ter percebido que para eu mover o meu bloquinho ou você mover qualquer coisa empurrando, você vai ter que vencer esta força de atrito para o corpo iniciar o movimento. Então, toda vez que você tiver empurrar alguma coisa e essa coisa se mover, para isso acontecer, você tem que vencer o valor da força de atrito estático máximo. Força de atrito, obviamente, é uma força, a unidade é Newton, μ é uma unidade dimensional, não tem unidade, e força normal, obviamente, também é uma força, a unidade é Newton. A força de atrito cinético, ou dinâmico, ela ocorre quando há movimento relativo entre a superfície e o contato. Diferente do estático, ela é constante, ou praticamente constante, a gente pode considerar ela constante, e a gente calcula pela formulinha μc vezes força normal. Ok, muito blá blá blá, vamos à prática. Né? Um exemplo. Repare, para tentar empurrar uma estante, um homem lhe imprime uma força horizontal de intensidade 100 newtons. Sabendo que a massa da estante vale 80 kg e que o coeficiente de atrito estático entre o chão horizontal e a estante é de 0,2, determine se o homem conseguirá mover a estante, a dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, a gente já discutiu que para você empurrar uma coisa e ela se mover, você tem que vencer a força de atrito estático máxima. Vamos procurar. Pequeno desenho, temos a estante. As forças que atuam na estante é a força peso e a força normal. Além disso, nosso amigo empurrou com uma força de 100 newtons e o atrito agiu sobre essa estante. Para que ele consiga mover, mais uma vez, ele vai ter que vencer a força de atrito estático máximo. Vamos calcular. Fatemax é igual a μe vezes força normal. μe é o coeficiente de atrito estático que o problema te deu. Tá ali, vale 0,2. A força normal, nós não temos o valor diretamente, mas nós sabemos que para essa situação, a força normal tem o mesmo valor do peso. E a gente sabe calcular peso. Peso é igual a m vezes g. Então, a força normal vai ser igual a massa, que é 80 kg, vezes a aceleração da gravidade, g, que vale 10. A força normal vale 800 newtons. Substituindo ali, nós sabemos que a força de atrito estático máxima vai ser 0,2 vezes 800, que vai dar 160 newtons. Vamos analisar agora. O nosso amiguinho está empurrando com uma força de 100 newtons. O atrito estático pode variar de 0 a 160 para segurar esse corpo parado. Ele vai conseguir mover a estante? Não. Porque se o atrito consegue variar de 0 a 160, quando ele empurrar 100, o atrito facilmente pode devolver 100 também. E essa estante vai continuar parada. Então, não. Ele não vai conseguir mover a estante, pois a força dele não foi maior que a força de atrito estático máxima.
Ok. Muito obrigado. E tchau para vocês.